Eu prefiro morrer em vez de negar a minha fé, em vez de negar o meu Salvador. Deixa Jesus se consolar, deixa Jesus se abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, a mais uma meditação diária, uma meditação com a palavra de Deus, Eu me chamo Johnny, faço parte da Missão Arrevamento. É uma grande graça estarmos juntos para saborearmos a palavra de Deus. Eu peço a você, que você nos ajude, a evangelizar, que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e nos ajudar para que a palavra de Deus chegue a mais almas, a mais pessoas. Amém? Então, nosso combinado aí, curte, compartilha e nos ajude a levar a palavra de Deus mais adiante. Amém? E vamos então à palavra de Deus, Salmo 38, dependendo da tradução, 39, versículos 7 e 8a. Se você não tem problema, vai aparecer para você aí na sua telinha a passagem bíblica, tá? A perícope. E a palavra de Deus diz assim ao meu e teu coração: sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por vossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Amém? E uma outra tradução que eu gostaria para ler para você, a tradução da Bíblia de Jerusalém, muda um pouquinho as palavras, mas essencialmente é a mesma coisa. Diz o seguinte: não quiseste sacrifício nem oferta, abristes o meu ouvido. Não pedistes holocausto nem expiação. E então eu disse: eis que venho. Esse salmo é um salmo de súplica, um salmo de clamor, um salmo que é um pedido de ajuda, É um pedido de ajuda ao salmista em oração a Deus. Nós vamos voltar lá no primeiro versículo, vai estar dizendo assim, no segundo versículo, vai estar dizendo o seguinte: esperei ansiosamente pelo Senhor, por Yahvé, e ele se inclinou a mim e ouviu o meu grito. Perceba que é um salmo de súplica, é alguém que está em súplica, alguém que está passando uma provação e clama a Deus. Esse é o clima, esse é o contexto desse salmo. E nesse salmo de súplica, de clamor, nós vemos aqui uma declaração sincera em que ele está dizendo: olha, não foi me pedido sacrifício, oblação, ou seja, dar a Deus não foi pedido eu desse a Deus igual uma quantia igual àquilo que ele está me cobrando, aquilo que ele está fazendo por mim. Ou seja, Deus me ama de forma tremenda, Deus me ama de forma transbordante, e ele poderia pedir para mim a minha vida, ele poderia pedir o que quisesse, porque isso seria justo. A grandeza daquilo que ele está me dando, é necessário eu retribuir de igual forma, mas ao contrário, ele não me pediu nada disso. Em traduzindo em miúdos, é isso que o salmista está dizendo. E a resposta do salmista, aquilo que nós vamos abordar nessa reflexão, é: eis que venho, eis que venho. Então eu vos disse: eis que venho. Uma postura, uma resolução, um ato de resolução que é fruto dessa coragem, que demonstra essa coragem que nós devemos ter para fazer a vontade de Deus. É interessante que o salmo começa com uma súplica, e é assim que a gente fala para cima de Deus, com uma súplica. E ao invés de Deus nos castigar pelo nosso erro, pela nossa falha, e Deus tem muita coisa, se Ele quiser, para nos castigar, Ele é justo juiz, mas ao contrário disso, por misericórdia, Ele não dá a mim aquilo que eu mereço, Ele não dá a você aquilo que você merece, mas por amor, ele mesmo assim, por amor, Ele quer que eu e você recomece, Ele transborda de misericórdia. E justamente por isso, justamente numa postura de retribuição a esse imenso amor, o salmista diz: eis que venho. Toma essa postura de coragem. Para nos ajudar a entender melhor essa passagem, eu convido você a refletir sobre o santo do dia de hoje, a Santa Úrsula, Não é urso não, tá bom? É Santa Úrsula, tá? A Santa Úrsula, ela viveu no século IV, tá? De 362 a 383. Essa santa é uma virgem, E ela se consagrou ali a Deus, a sua virgindade, E colocou Jesus como seu único esposo. Mas o costume daquela época, o pai dela tinha prometido ela em casamento. Ela que era uma princesa britânica, ela foi prometida em casamento. E para ser obediente ao seu pai, ela foi lá cumprir a vontade. E ela foi com a comitiva real, até o seu marido, que estava prometido ali, mesmo com dor no coração, porque ela já havia se consagrado a Deus. Ela esperava, na verdade, convencer o seu noivo de que
era melhor ela cumprir a vontade de Jesus. Ao caminho, ela foi atacar, a comitiva dela, ela ia junto com outras 11 virgens, e ela foi atacada pelo Átilo o Huno, né? Uma pessoa muito selvagem, pagã daquela época, que matou todo mundo daquela comitiva e só deixou a Úrsula, né? Santa Úrsula, porque ele se encantou com a beleza dela. E ele tentou conquistar ela, ele tentou se casar com ela, e falando que não ia acontecer nada com ela se ela se casasse, se ela ficasse com ele, e que ninguém ia saber, né? Que ia dar tudo certo para a vida dela, ela seria muito feliz com dinheiro, com honra, com tudo. Úrsula, Santa Úrsula, ela deu a resposta dela. Ela não voltou atrás. Ela não negou a sua fé. Ela disse o seguinte para ele, que ela estava casada já com o maior rei de todos, que é Jesus. Sabe o que Átilo fez? Não perdoou ela. Átilo, aquele rei do Hunos, ele foi lá e ele pegou e ele matou, decapitou a Santa Úrsula. Você pode estar pensando, nossa, mas que história difícil. Sim, a história de Marte. De uma mulher que teve coragem para fazer a vontade de Deus até a última consequência. E aí eu convido você, amado, a refletir a Deus no teor. No começo dessa nossa reflexão, eu te perguntei, você se considera uma pessoa de coragem? E depois eu refiz a pergunta dizendo, você se considera uma pessoa de coragem para fazer a vontade de Deus? Foi essa a resposta de Santa Úrsula. Mesmo diante da morte, eu prefiro morrer em vez de negar a minha fé, em vez de negar o meu Salvador. Eu prefiro morrer ao invés de negar a vontade de Deus. Esse é um ato de coragem. Um ato de coragem que não nasce do própria vontade da pessoa, mas é uma graça de Deus. Veja bem que aqui é uma parresia, uma santa, uma coragem, uma intrepidez para anunciar a verdade, para viver a verdade. Não se trata de coragem como um juízo temerário, como uma imprudência, como um desvio temerário da razão. Não! É um ato de coragem em Deus, de uma parresia, de uma intrepidez para anunciar e viver a verdade, como Santa Úrsula, até as últimas consequências. Nossa, Johnny, você pode ter se perguntado, nossa, eu não sabia que coragem é nesse nível. Coragem para fazer a vontade de Deus tem esse teor. Sim, amado. Essa é a vida dos santos, que nos interpretam com a própria vida deles a palavra de Deus, a palavra que foi proclamada para nós agora. E o Senhor nos convida a viver esse dom da coragem, o dom da parresia, dessa santa coragem, para fazer a vontade de Deus. Não para fazer loucuras para o mundo, não, mas para fazer a vontade de Deus. E o Senhor te convida a primeiramente pedir essa graça hoje. O Senhor te convida a desejar num ato de amor. Porque tudo isso é ato de amor a um Deus que nos amou por primeiro. A um Deus que me amou por primeiro, como diz a palavra, que não esperou de mim sacrifício, oferenda, toda a expiação que é justo diante do meu grande pecado. Não, mas Ele me amou e como retribuição a esse amor, eu tenho a coragem, eu tomo posse dessa santa coragem, dessa santa ousadia, da parresia, para viver a verdade na minha vida. Eu convido você, meu irmão, a não procrastinar mais, a voltar para a Santa Confissão, a voltar para a Santa Missa, a voltar para o grupo de oração, a voltar para os braços do Pai. Não deixe para depois. Tenha coragem de fazer a vontade de Deus na sua vida hoje. Convido você, se for possível, a fechar os seus olhos. De olhos fechados, eu convido você a viver essa passagem, a viver essa palavra, a tomar posse do testemunho de Santa Úrsula e de ter essa coragem para viver a vontade de Deus. Dar o seu sim, a tua resposta, como diz o salmista. Eis que venho, a tua resposta a Deus, a tua resposta de amor a esse Deus que muito nos ama. Amém? Te vejo uma próxima, com a graça de Deus.